Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. 8. Os Novos Catecismos. Nas fileiras católicas, eu ouvi frequentemente e continuo a ouvir esta observação. Querem impor-nos uma religião nova. O termo é exagerado? Os modernistas que se infiltraram por todos os lados na igreja e que comandam o jogo tentaram primeiramente tranquilizar. Mas não, vocês têm essa impressão porque formas caducas foram substituídas por outras, por razões que se impunham. Não se pode mais rezar exatamente como se fazia antigamente. Era preciso sacudir a poeira, adotar uma linguagem compreensível aos homens de nosso tempo, praticar a abertura em direção de nossos irmãos separados. Mas, seguramente, nada mudou. Depois eles tomaram menos precauções, e os mais ousados passavam mesmo às declarações, quer em grupos pequenos diante de pessoas já ganhas à sua causa, quer publicamente. Um padre, Cardonel, se gloriava bastante anunciando um novo cristianismo no qual seria contestada a famosa transcendência que faz de Deus o monarca universal, e arrogando-se abertamente o modernismo de Loise. Se vocês nasceram numa família cristã, os catecismos aprendidos eram esqueletos da fé. Nosso cristianismo, proclamava ele, aparece no mínimo de forma neocapitalista. O cardeal Suenens, após ter reconstruído a igreja a seu modo, convocava a abrir-se ao mais largo pluralismo teológico e reclamava o estabelecimento de uma hierarquia das verdades, montada com o que se deveria crer muito, com o que se deveria crer um pouco e com o que não tinha importância. Em 1973, nos edifícios do arcebispado de Paris, o padre Bernardo Feilet ministrava um curso da maneira mais oficial dentro do quadro da Formação Cristã dos Adultos, onde afirmava várias vezes: Cristo não venceu a morte. Ele foi levado à morte pela morte. No plano da vida, Cristo foi vencido, e todos nós o seremos. É que a fé, não justificada por nada, vai ser este grito de protesto contra este universo que acaba, como dizíamos há pouco, pela percepção do absurdo, pela consciência da condenação e pela realidade do nada. Eu poderia citar um número importante de casos desse gênero que causavam mais ou menos escândalo, eram mais ou menos desaprovados e, por vezes, não o eram absolutamente. Mas o povo cristão, em sua grande maioria, não se dava conta do fato. Se a informação vinha pelos jornais, pensava tratar-se de abusos que não tinham nenhum caráter geral e não punham em jogo a sua própria fé. Ele começou a interrogar-se e a inquietar-se quando encontrou nas mãos dos seus filhos livros de catecismo que não mais expunham a doutrina católica tal como era ensinada de maneira imemorial. Todos os novos catecismos se inspiraram mais ou menos no catecismo holandês, publicado pela primeira vez em 1966. As proposições contidas nesta obra eram tão forjadas que o Papa nomeou uma comissão cardinalícia para examiná-lo, o que se realizou em Gassada, na Lombardia, em abril de 1967. Ora, essa comissão destacou 10 pontos a respeito dos quais ela aconselhava que a Santa Sé exigisse modificações. Era um modo de dizer, conforme os costumes pós-conciliares, que esses pontos estavam em desacordo com a doutrina da Igreja. Alguns anos antes, teriam sido decididamente condenados e o catecismo holandês posto no index. Com efeito, os erros ou omissões destacadas afetam o essencial da fé. Que encontramos aí? O catecismo holandês ignora os anjos e não considera as almas humanas como criadas imediatamente por Deus. Ela deixa entender que o pecado original não foi transmitido por nossos primeiros pais a todos os seus descendentes, mas que foi contraído pelos homens
pelo fato de sua vida no meio da comunidade humana onde reina o mal. Ele teria, de certo modo, um caráter epidêmico. A virgindade de Maria não é afirmada. Não se diz que Nosso Senhor foi morto pelos nossos pecados, enviado para este fim por seu Pai, e que a graça divina nos foi restituída a esse preço. Por via de consequência, a missa é apresentada como um banquete e não como um sacrifício. Nem a presença real, nem a realidade da transubstanciação são afirmadas de um modo claro. A infalibilidade da Igreja e o fato de que ela detém a verdade desapareceram desse ensinamento, como também a possibilidade para a inteligência humana de significar e atingir os mistérios revelados. O soberano pontífice perde o seu poder pleno, supremo e universal. A Santíssima Trindade, o mistério das três pessoas divinas, não é apresentado de maneira satisfatória. A comissão crítica também a exposição feita sobre a eficácia dos sacramentos, a definição do milagre, a sorte reservada às almas dos justos após a morte. Ela aponta obscuridades na explicação das leis morais e das soluções de casos de consciência, que não dão importância à indissolubilidade do matrimônio. Mesmo se de todo o resto é neste livro bom ou louvável, o que não é nada de admirar, pois os modernistas sempre misturaram o verdadeiro com o falso, assim como notava com firmeza São Pio X, há certamente bastante razão para dizer que se trata de uma obra perversa, eminentemente perigosa para a fé. Ora, sem esperar o relatório da comissão e até deturpando o mesmo, os promotores da operação faziam publicar tradições em várias línguas. E, por conseguinte, o texto jamais foi modificado. Às vezes, o texto da comissão era acrescentado ao índice, às vezes não. Falarei mais adiante do problema da obediência. Quem desobedece nessa questão? Quem denuncia tal catecismo? Os holandeses traçaram o caminho. Nós, depressa, os alcançamos. Não farei o histórico da catequese francesa, para não me deter senão na sua última transformação, a compilação católica de documentos privilegiados da fé, intitulado Pierres Vivantes e a maré dos roteiros catequéticos. Essas obras deveriam, para respeitar a definição da palavra catequese, ostensivamente empregada em todos os documentos, proceder por meio de perguntas e respostas. Eles abandonaram esta construção que permitia um estudo sistemático do conteúdo da fé e não dão quase nenhuma resposta. Pierres Vivantes tem o cuidado de nada afirmar, salvo as proposições novas, insólitas, estranhas à tradição. Os dogmas, quando são evocados, o são como crenças particulares a uma parte dos homens, aos quais esse livro chama cristãos, pondo-os em concorrência com os judeus, os protestantes, os budistas e mesmo os agnósticos e os ateus. Nos vários roteiros, os animadores de catequese são convidados a fazer com que a criança abrace uma religião, pouco importa qual. Aliás, se tem interesse em colocar-se à escuta dos infiéis, que tem muito a ensinar-lhe. O importante é fazer equipe, prestar serviço entre camaradas de classe e preparar para amanhã as lutas sociais, nas quais será preciso comprometer-se, mesmo com os comunistas, como explica a história edificante de Madalena Delbrel, esboçada em Pierre Vivantes e narrada minuciosamente em certos roteiros. Um outro santo, entre aspas, proposto à imitação das crianças, é Martin Luther King. Enquanto que se elogiam Marx e Proudhon, grandes defensores da classe operária, que parecem vir de fora da igreja. A igreja, vejam bem, teria querido empreender esse combate, mas não soube como fazê-lo. Contentou-se com denunciar a injustiça. Eis o que se ensina às crianças. Contudo,
Mais grave ainda é o descrédito que se lança sobre os livros santos, obra do Espírito Santo. Enquanto que se esperava ver começar a compilação de textos escolhidos da Bíblia pela criação do mundo e do homem, Pierres Vivantes começa pelo livro do Êxodo, sob o título Deus cria seu povo. Como os católicos não estariam mais que perplexos, desconcertados com esse desvio de vocabulário? É preciso chegar ao primeiro livro de Samuel para fazer um recuo em direção do Gênesis e aprender que Deus não criou o mundo. Eu não invento nada também desta vez, está escrito. O autor desta narração da criação se pergunta, como muitas pessoas, o modo pelo qual o mundo começou. Os crentes refletiram. Um deles compôs um poema. Depois, na corte de Salomão, outros sábios refletem no problema do mal. Para explicá-lo, eles escrevem um relato figurado. E nós temos a tentação pela serpente, a queda de Adão e de Eva. Mas nada de castigo. O texto é truncado nesse lugar. Deus não castiga, assim como a nova igreja não mais condena, salvo aqueles que pertencem fiéis à tradição. O pecado original, citado entre aspas, é um mal de nascimento, uma enfermidade que remonta às origens da humanidade, algo muito vago e inexplicável. Evidentemente, toda religião desmorona. Se não se pode mais responder àquilo que concerne ao problema do mal, não vale mais a pena pregar, celebrar missas, confessar. Quem escutará? O Novo Testamento se abre com o Pentecostes. O foco se coloca sobre esta primeira comunidade que eleva um grito de fé. Em seguida, esses cristãos se lembram e a história de Nosso Senhor se desprende das brumas de sua memória. Começando pelo fim, a ceia, o Gólgota. Depois vem a vida pública e, enfim, a infância, sob este título ambíguo. Os primeiros discípulos fazem a narração da infância de Jesus. Sobre essas bases, os roteiros não terão dificuldade em fazer compreender que os evangelhos da infância são uma piedosa lenda, como os povos antigos tinham o costume de fazer ao traçarem a biografia de seus grandes homens. Pierres Vivantes fornece, além disso, uma data tardia dos evangelhos que reduz sua credibilidade e, num quadro tendencioso, mostra os apóstolos e seus sucessores pregando, celebrando e ensinando, antes de reler a vida de Jesus a partir da sua vida. É uma inversão completa. Sua experiência pessoal se torna a origem da revelação, em vez de ser a revelação que modela seu pensamento e sua vida. A propósito dos novíssimos, Pierres Vivantes mantém uma inquietante confusão. O que é a alma? É preciso alento para correr. É preciso alento para ir até o fim das coisas difíceis. Quando alguém está morto, se diz, ele rendeu seu último suspiro. O alento é a vida íntima de alguém. Chama-se também a alma. Num outro capítulo, a alma é comparada ao coração. O coração que bate, o coração que ama. O coração é também sede da consciência. Como prosseguir? Em que consiste então a morte? Os autores do livro não se pronunciam. Para alguns, a morte é a parada definitiva da vida. Outros pensam que se pode viver ainda depois da morte, mas sem saber se isso é certo. Outros, enfim, têm a firme segurança. Os cristãos são desses. A criança só precisa escolher a morte, é uma matéria de opção. Mas aquele que segue os cursos de catecismo não é cristão? Nesse caso, por que eu lhe falar dos cristãos na terceira pessoa em lugar de dizer firmemente, quanto a nós sabemos que existe uma vida eterna, que a alma não morre? O paraíso é objeto de um desenvolvimento também equívoco. Os cristãos falam por vezes do paraíso para designar a alegria perfeita de estar com Deus para sempre depois da morte. É o céu. O reino de Deus, a vida eterna, o reino da paz. Essa explicação continua muito hipotética.
Pareceria que se trata apenas de um modo de dizer com uma metáfora tranquilizadora empregada pelos católicos. Nosso Senhor nos prometeu, se nós observarmos os seus mandamentos, o céu, que a Igreja sempre definiu como um lugar de felicidade perfeita, onde os anjos e os eleitos vêm a Deus e o possuem para sempre. A catequese marca um recuo certo no que era afirmado nos catecismos. Disso não pode resultar, senão, uma falta de confiança nas verdades ensinadas e uma desmobilização espiritual. De que serve resistir a seus instintos e seguir o caminho estreito, se não se sabe muito bem o que espera o católico após a morte? O católico não busca de seus sacerdotes e de seus bispos sugestões que lhe permitam fazer uma ideia sobre Deus, o mundo, os fins últimos. Ele lhes pede o que deve crer e o que deve fazer. Se os sacerdotes lhes respondem por um amontoado de proposições e de projetos de vida, ele não tem mais o que fazer senão se construir uma religião pessoal. Ele se torna protestante. A catequese faz das crianças pequenos protestantes. A palavra-chave da reforma é a caça às certezas. Criticam os católicos que as possuem como um avarento que guardaria o seu tesouro. Eles são tidos como egoístas, como orgulhosos, vergonhosos. É preciso abrir-se às opiniões contrárias, admitir as diferenças, respeitar as ideias dos maçons, dos marxistas, dos muçulmanos, mesmo dos animistas. O sinal de uma vida santa é dialogar com o erro. Então tudo é permitido. Falei das consequências da nova definição do casamento. Não são consequências eventuais. O que poderia acontecer se os católicos tomassem essa definição apenas como uma fórmula? Elas não tardam a realizar-se. Nós o verificamos pela licença dos costumes que se difunde cada dia mais. Mas o que é mais consternador é que a catequese lhe presta auxílio. Tomemos um material catequético, como se diz, publicado em Lyon por volta de 1972, com o imprimatur e destinado aos educadores. O título: Eis o Homem. O dossiê consagrado à moral diz o seguinte: Jesus não teve intenção de deixar à posteridade uma moral, seja ela política, social ou outra qualquer. A única exigência que subsiste é o amor dos homens entre si. Depois disso estão livres. Cabe a vocês mesmos escolherem a melhor maneira, em cada circunstância, de exprimir esse amor que vocês dedicam a seus semelhantes. O dossiê Pureza, do mesmo documento, tira as aplicações dessa lei geral. Após ter explicado, a despeito de Gênesis, que o vestuário só apareceu tardiamente, como sinal de certo nível social de uma dignidade, e para desempenhar uma função de dissimulação, define-se a pureza como o seguinte: ser puro é estar na ordem e ser fiel à natureza. Ser puro é estar em harmonia, em paz com a terra e com os homens. É estar de acordo, sem resistência nem violência, às grandes forças da natureza. Encontramos agora uma pergunta e uma resposta. Tal pureza é compatível com a pureza dos cristãos? Não somente é compatível, mas necessária uma pureza humana e cristã. Jesus Cristo não negou nem rejeitou nenhuma dessas descobertas, dessas aquisições, fruto da longa pesquisa dos povos. Muito pelo contrário, ele lhes veio dar um prolongamento extraordinário. Não vim abolir, mas cumprir. Em apoio dessas afirmações, os autores dão como exemplo Maria Madalena. Nesta assembleia, é ela que é pura, porque amou muito, amou profundamente. É assim que se deturpou o Evangelho de Maria Madalena. Não se retém senão o pecado, a vida dissoluta, o perdão que nosso Senhor lhe concedeu. É apresentado como a aprovação de sua existência passada. Não se tem em conta a exortação divina. Vai e não peques mais.
nem o firme propósito que levou a antiga pecadora até o Calvário, fiel a seu mestre no resto de seus dias. Esse livro revoltante não conhece nenhum limite. Pode-se ter relações com uma moça? Perguntam os autores, mesmo quando se sabe muito bem que é para se divertir ou para ver o que é uma mulher? E eles respondem: colocar assim o problema das leis da pureza é indigno de um verdadeiro homem, de um homem que ama, de um cristão. Isso significaria impor ao homem um arroxo, um jugo intolerável, ao passo que Cristo veio precisamente livrar-nos do jugo pesado das leis. Meu jugo é suave e meu fardo leve. Vocês podem ver como se interpretam as palavras mais santas para perverter as almas. De Santo Agostinho retiveram apenas uma frase: ama e faze o que quiseres. Enviaram-me livros ignóbeis publicados no Canadá. Só se fala de sexo e sempre com caracteres destacados: a sexualidade vivida na fé, a promoção sexual e etc. As imagens são absolutamente repugnantes. Parece que se quer dar à criança, por todos os meios, o desejo e a obsessão do sexo, fazer-lhe crer que só isso interessa na vida. Numerosos pais católicos protestaram, reclamaram, mas não havia nada a ser feito devido a uma boa razão. Lê-se na última página que esses catecismos são aprovados pela Comissão de Catequese. A permissão de imprimir foi dada pelo presidente da Comissão Episcopal de Ensino Religioso de Quebec. Outro catecismo aprovado pelo Episcopado canadense convida a criança a romper com tudo, com seus pais, com a tradição, com a sociedade, a fim de reencontrar sua personalidade, que todos esses vínculos asfixiam, a libertar-se dos complexos que lhe advêm da sociedade ou da família, buscando sempre uma justificação no Evangelho. Os que dão esse gênero de conselho pretendem que Cristo viveu essas rupturas e assim se revelou o Filho de Deus, como se fosse Ele que quisesse que façamos o mesmo. Pode-se adotar uma concepção tão contrária à religião católica sob a cobertura de autoridade episcopal? Em vez de falar de ruptura, deveríamos falar dos vínculos que devemos buscar, porque eles constituem a nossa vida. Que é o amor de Deus senão um vínculo com Deus, uma obediência a Deus, a seus mandamentos? O vínculo com os pais, o amor pelos pais, são laços de vida e não de morte. Ora, eles são apresentados à criança como algo que a constrange, que a estreita, que diminui sua personalidade e dos quais ela se deve desembaraçar. Não é mais possível que deixem corromper os seus filhos desta maneira. Falo francamente, vocês não podem enviá-los a esses catecismos que os fazem perder a fé.